A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao Caminhando pelas Escrituras. E no dia de hoje falaremos sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da noiva. Vamos caminhar um pouco na palavra de Deus para a gente poder falar desse evento que é a nossa esperança, que é a esperança da noiva, a esperança da igreja, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, esperam nele e confiam na promessa de sua vinda, né? A gente vê hoje que existe muita confusão entre o arrebatamento e a segunda vinda, porque são dois eventos, né? Eventos distintos, né? Não são a mesma coisa. E a gente também encontra pessoas que hoje deixaram de crer no arrebatamento, acredita que ele não vai acontecer, mas a verdade é que Jesus prometeu e tudo que Jesus promete, ele cumpre, né? E a nossa vida, ela está regida, né? A nossa fé e a nossa conduta nessa terra, ela está sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus que nos guiará a toda a verdade. Tanto que Jesus mesmo diz, né, em João 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Então a gente vai aqui caminhar pelas Escrituras e poder ver, né, o que a palavra diz sobre o arrebatamento. Primeiramente, eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, aqui no capítulo 4. Aqui no capítulo 4 eu quero começar a ler com vocês ali no verso 13. A gente vai ler aqui o verso 13, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro pela palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos aires. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a esperança do crente, mesmo para aqueles que estão dormindo, que morreram no Senhor, é de que quando esse dia chegue do arrebatamento, os que estiverem vivos não vão preceder eles. Os que morreram primeiramente serão ressuscitados, ouvirão a trombeta de Deus tocar, a ordem de Deus será dada e eles serão arrebatados também ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. E depois nós, o que estivermos vivos, também passaremos por uma transformação dos nossos corpos e subiremos para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Aqui diz o encontro com o Senhor, ou seja, haverá um encontro com o Senhor depois que for dada a ordem dos céus, né? A trombeta de Deus, ela vai tocar, né? E Jesus, ele descerá até a uma parte das nuvens, aonde nós ouviremos a voz de trombeta, onde nós ouviremos esse sinal dado por Deus através do Espírito Santo, e teremos nossos corpos transformados e subiremos para encontrarmos com Ele. E aqui diz no final que nós devemos nos consolar uns aos outros, né? Animarmos uns aos outros, estarmos unidos, né? Falarmos dessa esperança, falarmos dessa verdade que está escrita na palavra do Senhor, porque em breve isto acontecerá, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo dias finais, os últimos dias, né? A quais muitos sinais nos mostram, né? O quanto se aproxima o dia da nossa redenção, como disse Lucas, né? Então a palavra de Deus ela diz que existe essa esperança para aqueles que creem no Senhor. Porque o próprio Jesus, ele diz ali no livro de João 14, se você abrir ali João 14, eu quero abrir com vocês aqui, João 14, a gente vai ver que Jesus, ele deixou uma promessa para nós.
né? Ele deixou um consolo para os seus discípulos que hoje alcança a minha vida e a sua vida. Ele disse naquele dia para eles: não se turbe o vosso coração, crendo em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vai, como sabermos o caminho? E Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. A casa do Pai está nos céus. Jesus, ele subiu, ele ascendeu aos céus depois que ele foi ressuscitado, ficou um tempo aqui na terra, aí ele subiu aos céus. Então ele foi para a casa do Pai e ele disse que lá há muitas moradas. E essas moradas ele está preparando para quem? Para a noiva de Cristo, para mim, para você, igreja. Então aqui prova mais uma vez que quando Tessalonicenses disse que nós vamos nos encontrar com Jesus nos aires, que nós vamos encontrar com Jesus, haverá um encontro entre a noiva e o noivo, que é a igreja do Senhor, nós vamos estar aonde? Nas moradas na casa do Pai, nas moradas das quais Jesus está preparando lá para nós no céu. E a palavra diz que se não fosse assim, Jesus não nos teria dito, Jesus não teria deixado escrito aqui, né, esse consolo aos discípulos, que eles seriam levados para o lugar onde ele está. E essa palavra, ela alcança eu e você. Então aqui a gente já vê a certeza desse arrebatamento, que o arrebatamento ele vai acontecer, né? Só não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas sabemos que o arrebatamento acontecerá, porque é uma promessa de Jesus, né? Jesus é o plano para a eternidade, o plano de Deus para a eternidade. Para nós que estamos hoje aqui na terra, é que nós possamos alcançar essa promessa, aceitando Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas, vivendo para agradar a Deus, obedecendo a sua palavra, né? Para alcançarmos essa promessa. Deus, Ele não fez nada para ser desabitado, Ele não fez nada para ser sem forma, tanto que o Espírito dele pairava sobre as águas. E lá em Gênesis diz, e viu Deus que a terra estava sem forma e vazia. E ele, com a sua voz, com a sua ordem, começou a criar, dar vida a essa terra, né? Ele fez essas coisas que hoje vemos, as visíveis e as invisíveis. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e o Criador da terra, né? Então a gente vê que ele deixou essa promessa, que nós seremos arrebatados para encontrar com ele nos céus. E viveremos para sempre com ele. Teremos nossos corpos transformados em um corpo glorioso. Amém? Em João a gente leu que ele disse que nos levaria para a casa do Pai. Onde é a casa do Pai? Nos céus. Ou seja, lá no céu está sendo preparado para nós moradas, né? Então ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar moradas e virei buscar vocês. Ou seja, haverá um arrebatamento. Jesus promete aqui que ele vem arrebatar a igreja. A palavra no hebraico, ela é o arpazo, né? Arpazo significa arrancado com força da terra, algo que será iminente, elevado, subir, né? Ou seja, o arrebatamento, ele será um divisor de águas. Ele vai dividir aqui o que vai acontecer 7 anos com a noiva, com a igreja, e os últimos 7 anos que virá aqui, aonde entra o evento da segunda vinda, né? A igreja, ela é arrebatada. A palavra de Deus diz que nós não fomos destinados para a ira do Cordeiro. Então haverá um tempo onde a ira de Deus descerá sobre a terra.
que é conhecida como a grande tribulação, um tempo que nunca houve e nunca mais haverá nesta terra, como foi profetizado por Daniel, como a gente vê em Apocalipse, né? Então existe esse tempo que virá sobre a terra. Porém, nesse tempo, a igreja, ela já vai estar lá com o Senhor, porque quando a gente lê Apocalipse 4, a gente entende ali que está acontecendo um arrebatamento. João vê uma porta aberta no céu, a voz fala para ele, sobe para cá, ele sobe e o céu está em festa, em adoração, né? Então a gente vê ali que realmente a igreja, ela está sendo levada para os céus. Não sabemos o dia e nem a hora que Jesus irá nos arrebatar, porque é iminente, mas segundo os sinais, o que as escrituras nos dizem que estaria nos últimos dias acontecendo, a gente identifica que essa geração é a geração do arrebatamento. Amém? A gente pode observar que a visão do capítulo 4 demonstra sim esses acontecimentos previstos para se cumprir, né? A visão que João teve quando ele vê essa porta aberta, né, está nos mostrando, né, que realmente acontecerá esse dia glorioso, né? O dia glorioso de encontrarmos com o Senhor Jesus. O arrebatamento, ele é invisível, porque nem todos não vão ver, né? Ele é algo que ele vai acontecer para os crentes. Todo aquele que crê, que aceitou Jesus, que vive uma vida conforme a vontade do Senhor Jesus, esses sim vão estar no arrebatamento. Vão ouvir, o que diz aqui? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz, dado ao arcanjo, a trombeta de Deus soará e descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Nossos corpos transformados e seremos levados ao encontro de Jesus nos aires. Aleluia. Né? Então, exatamente o dia e a hora nós não sabemos, mas sabemos que esse dia vai acontecer, porque é a esperança de Jesus para as nossas vidas, né? A igreja, ela não vai passar essa fase aqui na terra. E a gente vê então que a igreja, né, ela não foi destinada para a ira de Deus aqui na terra, né? Então, por isso que em Apocalipse 4, a gente vê que o 1, 2 e o 3 de Apocalipse, ele fala da era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo. E o Apocalipse 4 já acontece o arrebatamento, é quando João vê a porta aberta e a igreja, ela sobe e tem uma festa, uma adoração no céu está acontecendo ali. E 1 Tessalonicenses 5, aqui no versículo 8 e 9 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele e consolai-vos uns aos outros também como estáis fazendo. Ou seja, aqui prova que a gente não vai estar nesse tempo de ira, né? E mais uma vez a gente vê que em Apocalipse ali, na visão de João 4, é a visão do arrebatamento. Porque do 5 para lá a gente já vai ver que a igreja já não está mais na terra, né, que já vai estar acontecendo ali outros eventos, né, que vai ser o evento da grande tribulação, o levantamento do anticristo, enfim, essas coisas que vão acontecer e a igreja não vai estar, né? Então, o arrebatamento, ele é real, o arrebatamento, ele vai acontecer. Deixa eu comentar com vocês aqui. A Bíblia, ela dá exemplos de pessoas que foram arrebatadas em vida, né? A gente for ver ali em Gênesis, no capítulo 5, 23 e 24, a gente vai ver sobre Enoque, né? Quem foi Enoque? Enoque
ele foi um servo de Deus, que andou com Deus, tinha comunhão com Deus, servia a esse Deus, fazia a sua vontade, andava nos seus preceitos, agradava a Deus, de forma que chegou um tempo que ele não foi visto mais na terra. Por quê? Porque ele foi arrebatado. Arrebatado, gente. Vamos lá em Gênesis, abre a sua Bíblia em Gênesis. Em Gênesis 5, a gente tem que ler. Gênesis 5, olha o que diz aqui, no 23 e no 24. Pois desde que me apresentei... Não, Gênesis 5, né? Gênesis 5, é que eu fui ali na outra, Gênesis 5. O livro de Gênesis 5, olha o que diz no 23 e no 24. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Ou seja, Deus o tomou para si. Esse tomar para si. Aqui não diz que Enoque morreu, aqui diz que Deus o tomou para si. Ou seja, Enoque, ele foi arrebatado. Ele foi tirado dessa terra, né? Ele passou por um harpazo, né? Ele passou por um harpazo. Ele foi levado por Deus, Gente, que tremendo isso. Enoque viveu 365 anos, ele viveu em comunhão com Deus, até que um dia ele desapareceu, porque Deus o levou, Deus o tomou para si. Então a gente vê aqui que Enoque foi arrebatado. Ou seja, como muitos dizem, não crê no arrebatamento, que o arrebatamento não existe. O arrebatamento, ele existe, ele é real e ele vai acontecer no dia em que Deus determinou. Né? Tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus falou que ele vai fazer em sua palavra, há de se cumprir, porque Deus não é filho do homem para que minta e nem que se arrependa. Então, igreja, te prepara, porque chegará o dia do arrebatamento. Outro exemplo de arrebatamento em vida foi Elias. Elias foi arrebatado em vida, Deus o levou também para si. Em 2 Reis 2:11, vamos abrir 2 Reis 2:11, caminhando pelas escrituras. Se você vai em 2 Reis, no capítulo 2, 2 Reis 2, ali no verso 11, você vai ver o seguinte: indo eles andando e falando, indo quem andando e falando? Elias e Eliseu. Porque Elias, ele já tinha dito a Eliseu que ele era o escolhido para poder suceder a ele. Então Eliseu foi com Elias de caminho, né, que ele ia atravessar o Jordão. E disse que eles iam de caminho, eis que um carro de fogo veio com cavalos de fogo e separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Ou seja, Elias foi tomado, Elias foi arrebatado, subiu aos céus num redemoinho e não foi mais visto por Eliseu e por ninguém. A palavra diz que depois os discípulos foram procurar Elias e andaram e não encontraram. Aqui não diz que Elias morreu, aqui diz que Elias desapareceu, caminhando, andando e falando. De repente, ele foi tomado, ele foi levado num redemoinho para onde? Para os céus. Então, tanto Enoque como Elias foram arrebatados. E eles foram arrebatados em vida. O arrebatamento é real. Ele acontecerá agora de forma em massa. Porque a igreja, muitos que são a igreja, que formam o corpo de Cristo, vão desaparecer dessa terra em qualquer momento. O arrebatamento é real, ele vai acontecer. E é nessa geração, a geração a qual eu e você vivemos. Então a gente vê aqui que eles foram arrebatados em vida, né? Em 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz: nem todos morreremos, nem todos, a promessa de Deus é essa.
Nem todos morreremos, mas nós, se estivermos vivos, aleluia, nós que estivermos vivos, veremos o arrebatamento do Senhor. Aqui diz, 51, 1 Coríntios 15. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 51, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, que é a trombeta de Deus que a gente viu em 1 Tessalonicenses 4, ao som da trombeta, dado a ordem, né? O Senhor descerá nas nuvens ao encontro da igreja, a noiva subirá para encontrar Cristo, né? Ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? O nosso corpo, esse corpo precisa ser transformado num corpo de glória. Aleluia, gente, que tremenda palavra de Deus. Aleluia, que tremenda palavra viva, esperança dentro de nós, igreja. Nós seremos arrebatados, nem todos dormiremos. Então, se você está vivo, eu tô viva, nós estamos aqui vivos, e a trombeta tocar agora, nós não veremos a morte. Nem, assim como Enoque não viu a morte, Elias não viu a morte, nós seremos arrebatados. Então, se estamos vivos nesse dia, seremos arrebatados. E se porventura eu e você morrermos em Cristo Jesus, quem morre em Cristo Jesus não morre, ele apenas está dormindo, aguardando esse dia de ser arrebatado, porque os mortos precederão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos nosso corpo transformado e subiremos para encontrar com o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Outra forma de arrebatamento em vida, temos mais uma terceira pessoa que foi arrebatada em vida. O próprio Jesus Cristo. Jesus, quando ele ascendeu aos céus para sentar à destra de Deus, os discípulos estavam ali e presenciaram Jesus subindo. E Jesus, ele estava vivo. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele estava vivo. Então, Jesus subiu aos céus. Ele foi arrebatado aos céus, levado pelo Pai. O caminho, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele subiu, ele ascendeu aos céus. Ele foi arrebatado em vida. Ele vive, ele reina para todo sempre. E ele virá buscar a sua noiva. Ele virá buscar a igreja. Né? Tanto que os discípulos falaram, né? Começaram a olhar e ver Jesus subir, começaram a ficar tristes. Aí apareceu 2 anjos, 2 varões galileus de branco, anjos, e falaram para eles: varão galileus, por que estão olhando assim para o céu? O mesmo Jesus a qual viste subir, ele mesmo descerá com um alarido e voz de trombeta. Aleluia! A palavra de Deus é perfeita, meus amados. O arrebatamento é real e ele vai acontecer. Sabe, outra coisa interessante é que o arrebatamento, ele é comparado a um casamento, né? Ao casamento mesmo. E o casamento judaico, conforme acontecia o casamento judeu, né? Porque Jesus era judeu. Existe a bodas do Cordeiro, e as bodas do Cordeiro é essa festa que haverá no céu. Durante 7 anos estaremos com Jesus para sempre, e haverá bodas, né? A bodas do Cordeiro. E engraçado que a primeira fase do casamento judaico é quando o noivo, ele escolhe a noiva, né? O amigo do noivo, no nosso caso o Espírito Santo de Deus, né? Ele vem, né, juntamente com o noivo, e o noivo escolhe a noiva, né? Então, o que acontece entre Jesus e a igreja? Jesus nos escolheu. Não foi eu e você que escolhemos a Cristo, foi ele que nos escolheu, igreja. Então, essa parte do Shinduri, que é o noivo, que é a escolha, né, aconteceu quando Jesus decidiu nos escolher. João 15:19, olha o que diz João 15:19. A palavra de Deus em João 15:19 diz assim, ó. Olha que lindo, João 15:19. Diz assim a palavra de Deus:
Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que era seu. Todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles sois, porque vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Porque não fostes eu e você que escolheste a Cristo, mas Ele nos escolheu. Nós fomos escolhidos por Jesus. Ele nos escolheu, a igreja, como sua noiva. Olha que lindo isso, né? E aí depois, quando os noivos se conhecem, eles começam a se relacionar, a se identificar. Então Deus, ele deu o tempo da igreja, a era da igreja, para que a igreja conheça o filho, conheça o noivo, conheça Jesus, tenha comunhão através da sua palavra, através da oração, né? Jesus, ele não quer religião, ele quer comunhão, relacionamento. Então Jesus é o nosso noivo, a gente tem que se relacionar com ele, né? Conhecer, ler nas escrituras, conhecendo o seu ministério, aquilo que ele veio fazer na terra, a forma que ele pregou, que ele anunciou, que ele falou, né? As suas promessas, o que ele tem para mim e para você, né? Então a gente começa a se relacionar, e essa é a fase da igreja, né? A gente está nessa fase, conhecermos Jesus, seus pensamentos, o que ele diz, como ele age, como ele agiu, o que ele fez, né? A gente está nessa fase, nessa fase de conhecer a Jesus, né? Que tremendo, né? A segunda fase é essa, de se relacionar a igreja com Jesus. E diz também a palavra de Deus que ele pagou um preço por nós. E lá no casamento também, né, segundo a tradição deles, existe um dote que era pago pelo noivo, que era o contrato de casamento. E o nome desse contrato é Ketubá, né? E a Ketubá era o contrato escrito ali, né? As responsabilidades do noivo, né? E a responsabilidade da noiva, né? Então isso era dado, era um contrato de casamento. E aí o Ketubá, um curso que eu estou fazendo, estudando, eu descobri que Ketubá significa o que está escrito. Ketubá é o contrato de casamento que o noivo dá para a noiva. Significa o que está escrito. Ela é lida na íntegra e ela é pendurada na parede da casa da noiva para que ela possa sempre lembrar das suas responsabilidades. As escrituras de Deus hoje, a palavra de Deus hoje na minha vida e na sua vida é esse contrato. O que está escrito é a nossa Ketubá, né? O dote, Jesus morreu na cruz do Calvário, deu o seu sangue por mim e por você. Ele pagou um alto preço, fomos comprados com um preço de sangue pelo nosso noivo, para que hoje nós pudéssemos receber a redenção, a salvação, para que pudéssemos ter vida e vida eterna com Cristo Jesus, né? Ele pagou o preço por nós, seu sangue precioso. Quanto maior valor nós temos, né? Para Cristo Jesus, o nosso valor, o valor de uma alma. Aleluia, aleluia. Quanto mais valor o noivo tem, mais valor tem o dote. Aleluia. Nós somos valorosos para o Senhor Jesus. Você tem valor para Cristo Jesus, né? Então, o que está escrito é o que está escrito na Bíblia, na sua palavra, que nos garante sua promessa, tudo o que ele fez por nós e tudo o que ele tem ainda para nos revelar na sua palavra. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, por isso a palavra de Deus tem que estar aqui, ó, no nosso coração, atada no nosso coração, né, pendurada conosco, a palavra de Deus viver em nós e nós vivemos essa palavra, porque a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus nos levará, né, a todo conhecimento, o Espírito de Deus nos revelará tudo que Deus quer falar aos nossos corações. Aleluia, aleluia. Então, gente, o arrebatamento, ele vai acontecer nessa nossa geração. Somos a última geração, a geração dos últimos dias. E a qualquer momento podemos ser tirados, arrebatados dessa terra ao encontro de Cristo Jesus. De repente, Enoque andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. E de repente ele desapareceu, ninguém viu ele mais.
né? Então Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. Elias andando com Eliseu, caminhando, e de repente, né, ele foi tomado, tirado em um redemoinho, cavalos de fogo vieram, subiu Elias, ele foi tomado para Deus. E nós também, nesses últimos dias, nessa geração onde todos os sinais apontam o quanto está perto a nossa redenção, nós seremos arrebatados sim, e vamos encontrar com o noivo, com Jesus nos aires, aleluia, porque Jesus, ele está voltando, amada igreja. E agora a gente vai ver as diferenças do arrebatamento e da segunda vinda, né? Para que a gente não se confunda, para que a gente não se engane, né? E tenha certeza aí no seu coração que o arrebatamento é real e que em breve você, igreja, subirá para encontrar com o teu noivo Jesus. Aleluia!